conhecer mesmo tudo do colégio. É importante. Só não fui à cantina, mas se calhar depois da aula vocês levam-me lá e dão um almocinho e tudo, não é? Podem andar. Eu fico cheio de fome depois de falar, eu fico cheio de fome. Quando vêm eu gosto de comer e portanto depois vocês mostram uma cantina. Olha, como o professor Libério disse, eu vou falar de uma coisa que vocês já falam, que é as migrações. Ele está com medo que vocês não tenham ouvido com atenção e portanto eu vou repetir as coisas que ele disse. Eu vou fazer perguntas de vez em quando para ver se vocês sempre estavam com atenção ou não. Além disso, vou falar um bocadinho, uma partezinha nova que se calhar ainda não falaram. Pode ser assim? Ora, a mim ensinaram-me que uma pessoa, quando vai falar num sítio, deve sempre apresentar e dizer de onde vem. E é por isso eu vou-me apresentar um bocadinho antes de falar sobre as migrações. Eu sou o Rui. E eu nasci numa pequena vila perto de Lisboa que se chama Cascais, que era o hospital que havia na altura. Na realidade, os meus pais viviam era mais perto de Sintra. E foi em Sintra, perto de Sintra, que eu vivi durante toda a minha infância, até ser adulto. Eu já fui da vossa idade, acredito ou não. Eu tentei encontrar uma fotografia de mais ou menos da vossa idade. Esta não é exatamente, eu estou no 5º ano nesta fotografia. Alguém consegue dizer onde é que eu estou nesta fotografia? Sim. Aquele ali vermelho. Qual vermelho? Este aqui que está a comer, aquele ou aquele? O da. O da esquerda, este mais à esquerda? Não. Próxima tentativa. O da direita que está a comer. Também não. Sim. O que está ao lado do que está. O último vermelho, não é? Exatamente. Eu sou este aqui. Numa altura que tinha um bocadinho mais de cabelo. Não disseste que estava a comer? Eu disse o lado direito. Estava a comer. Pronto. Então, desculpa, vai sentar nos dois. É isto uma altura em que eu ainda tinha cabelo. Ora, eu vivia, não era propriamente em Sintra, era numa sítio chamado Rio de Morto, não tem nada, não tem muita piada, é cheio de prédios, não tem nada a ver com os Açores. Tem muitos prédios, muitas ruas. Isto foi uma das escolas onde eu andei. Mas de facto, vivi ao pé de um sítio muito bonito, mais perto, como quem vai daqui. Antes, menos tempo de carro, como vocês demoram daqui até à Praia da Vitória, fica então Sintra. Vocês conhecem Sintra? Sintra é muito bonito. Tem palácios, tem poços enigmáticos, tem castelos, tem vários palácios, tem praias bonitas. É uma vila mesmo muito bonita. Daqui quem é que já esteve em Sintra? Gostaram? Gostaram bonito? Eu também gosto muito, gostava muito de viver lá próximo, ia lá muitas vezes. Quando fiz 18 anos, fui estudar em Lisboa, uma universidade que se chama ISCTE, e depois continuei os meus estudos, fiz uma parte dos meus estudos numa universidade nos Estados Unidos, num estado que se chama Colorado, tem as montanhas rochosas lá atrás, e também fiz uma parte dos meus estudos numa universidade na Holanda, nos Países Baixos. Depois desses estudos todos, fui então trabalhar para a Universidade de Lisboa, que é onde eu trabalho hoje em dia. É o Instituto de Ciências Sociais e também dou aulas numa faculdade, que é a Faculdade de Psicologia. Vocês sabem o que é a universidade? Portanto, é como se fosse uma escola para os miúdos, quando ficam mais velhos e querem continuar a aprender. Depois o que eu faço é trabalhar para uma dessas universidades, onde faço trabalhos de estudos, de investigação e dou aulas a meninos um bocadinho mais velhos do que vocês, andam ali pelos 20 anos, normalmente, das aulas que eu dou. Eu continuo a trabalhar para a Universidade de Lisboa, mas a verdade é que em 2023 eu e a minha família viemos viver para os Açores. Migramos para os Açores, migramos de Lisboa para os Açores. Somos muito felizes cá, mas eu continuo a trabalhar para a Universidade de Lisboa. Vou muitas vezes a Lisboa e trabalho principalmente a partir de casa. Pronto, e o meu trabalho, uma das coisas que eu costumo estudar, tem a ver exatamente com a questão das migrações. E é isso que vamos falar hoje um bocado. Vamos falar sobre as migrações, vamos retomar temas que vocês já falaram, vamos falar então qual é que é a diferença entre emigração e imigração, vamos falar do que é que acontece quando as pessoas imigram, porque é que as pessoas migram, o que é que acontece aos países, de onde as pessoas saem, aos países onde as pessoas chegam, quais são os grandes desafios que as pessoas, quando estão a migrar, enfrentam, quais são as razões da imigração, e vamos falar um pouco do que é que isso significa para as pessoas que imigram, que desafios, como é que é a vida deles, como é que é dentro dos desafios que eles enfrentam, para falar um bocadinho de o que é que pode ser o vosso papel nisso. Ok? Ora então, retomando uma coisa, um tema que vocês já vão carecas
O que são as migrações? Migração, basicamente, é o movimento de pessoas de um sítio para outro. Normalmente, quando nós estamos a falar de migrações, é aquela que é mais comum a pessoa pensar. É quando a pessoa vive num país e vai para outro país para viver, para trabalhar. Mas não tem de ser sempre assim. Essa é talvez a mais comum, mas também pode acontecer uma migração dentro do próprio país. Quando uma família se muda do campo para a cidade, isso é uma migração interna, porque é dentro do país. Quando eu vim de Lisboa para os Açores, eu também fiz uma migração, também sou um migrante interno. E a verdade é que também se pensa que, quando se fala de migrações, pensa sempre daquelas migrações que duram muitos anos, as de longa duração, ou que às vezes até duram a vida toda. A pessoa vai viver para um país e fica sempre a viver lá o resto da vida. Mas também não tem de ser assim. Há migrações temporárias, migrações até chamadas sazonais. Sazonais porque acontecem só numa época do ano, como por exemplo um jovem que vai passar o verão ao Algarve para trabalhar no turismo. No Algarve, no verão tem muitos turistas, é preciso trabalhar mais, é preciso mais pessoas e as pessoas deslocam-se para lá, algumas pessoas deslocam-se para lá para trabalhar. Ok? Portanto, as migrações não têm de ser para a pessoa mudar de país, nem tem de ser uma coisa que dura anos ou a vida inteira. Mas, de facto, a maior parte das vezes, quando nós falamos das migrações, nós estamos, de facto, a falar das migrações internacionais, ou seja, de um país para o outro, e que duram um bom período de anos. Agora, as migrações podem acontecer por escolha ou não. Eu, por exemplo, escolhi vir viver para os Açores. Uma pessoa pode escolher, pode pensar que não está satisfeita com o trabalho que tem ou com aquilo que recebe e pode escolher ir viver para outro país para ter um emprego diferente, um trabalho diferente e receber mais. Portanto, nesse caso, nós falamos das migrações livres, migrações de livre vontade. Há pessoas que não têm tanta sorte de poder escolher. Há pessoas que têm de mudar de país, apesar de não quererem sair desse país. Mas são mesmo obrigadas a sair. Essas são aquelas migrações à força, são as migrações forçadas. Já vamos ver porque é que acontecem umas e porque é que acontecem outras quando vemos as razões pelas quais as pessoas migram, as causas das migrações. Mas então, se há pessoas que fazem migrações, essas pessoas têm um nome, essas pessoas chamam-se migrantes. Já vemos que podem ter também outros nomes, já vamos ver que podem ter outros nomes, mas seja as que se mudam para o país, seja as que se mudam para o país, seja as que não chegam ao país, se chamam-se todas migrantes. Vocês acham que há muitas migrações no mundo? Quantos migrantes é que vocês acham que existem no mundo? 500 milhões. Quantos milhões? 17. O número mais alto que eu vi foi de 30. Vocês sabem quantas pessoas é que há nisso? 8 bilhões. Ou seja, 8 mil milhões. Não é? 8 mil milhões. Então, 8 mil milhões. E, portanto, há 8 mil milhões, desses 8 mil milhões, 280 milhões são migrantes. Ok? Mas se vocês pensarem que há 8 mil milhões, não são assim tanto. Na realidade, é fácil. Pode-se dizer de outra maneira, são 3%. Há 3% de imigrantes. O que é que isso quer dizer? Por cada 100 pessoas que há no mundo, 3 delas são migrantes. Okay? Mas 280 milhões é um número muito grande, de qualquer das formas. Ora, todos esses chamam migrantes, mas eles podem ser chamados de emigrantes ou imigrantes. Isso depende. Se nós o que estamos a ver é se estamos a falar do movimento que eles estão a fazer, se é de emigração ou de imigração. Vocês já aprenderam a diferença entre isto ou não? Sim. Então, qual é a diferença entre emigração e imigração? Ali, rapaz da Santa Sá, como te chamas? E então, qual é a diferença?
não jogou contra o Tomás. Sim. Mas houve um menino que jogou contra o Foi Vasco. no golfe. Ok. A ver, vocês conhecem os meus meninos do futebol. Conhecem o Vasco também do futebol? Chamas de Vasco. Exatamente. Mas então, estavas a dizer que a imigração, e estavas a dizer muito bem, a imigração é quando alguém sai do seu país e vai viver para outro. E, portanto, por exemplo, um português que está a viver em Portugal e vai viver para a França é imigrante. A imigração é quando alguém chega ao nosso país, ao nosso país para viver. Portanto, se um brasileiro vem viver para Portugal, esse brasileiro é um imigrante. Parece que vocês já sabem, mas se por acaso precisarem de ajuda para se lembrarem para a próxima vez, há uma forma de pensar nisso. Quando eu estou a respirar, fazemos duas coisas quando estamos a respirar, não é? Inspirar e expirar. Quando eu estou a inspirar, há alguma coisa que está a entrar em mim, não é? É o ar, não é? E portanto começa por aí, inspirar. A imigração também é uma coisa que está a entrar no meu país. Imigração. Quando eu estou a expirar, eu estou a mandar para fora. Há uma pessoa que está aí, há o ar que está a sair de mim para o outro lado. É a imigração que começa por Portanto, inspirar começa por I e imigração. Expirar para fora começa por a imigração. Mas é só para ter certeza que vocês têm bem a coisa definida. Um açoriano que decide viver para os Estados Unidos da América é um imigrante ou um emigrante? Bom, um inglês que foi viver para o Algarve é um imigrante ou um emigrante? Eu ouvi mais imigrante. Vamos ver? Muito bem. O senhor do Porto que foi viver para a França nos anos 60, essa pessoa era um imigrante ou um emigrante? E finalmente, agora só para aquele menino que tentava pôr o dedo no ar, antes de responder, eu vou deixá-lo responder a essa. Há uma família ucraniana que fugiu da guerra e veio viver para Lisboa. Esta será uma família de imigrantes ou de emigrantes? Muito bem. Pronto, parece que vocês estavam atentos nas aulas e o professor Libânio é um ótimo professor e vocês têm a matéria bem estudada, mas eu vou repetir mais algumas coisas que vocês falaram e outras coisas que são novas. Então, vocês também falaram da razão pelas quais as pessoas migram, falaram de pelo menos dois tipos de razões, não foi? Exatamente. E eu vou-vos dar aqui exemplos dessas duas razões, portanto, dessas causas da imigração. Por um lado, aquilo que nós já falámos, a pessoa vai para um outro país para trabalhar, procurar um melhor trabalho, às vezes vai procurar melhor condições em termos dos hospitais. Às vezes vive numa zona em que a saúde não existe e os serviços de saúde não são de qualidade e vai procurar melhores serviços, ou então precisa de estudar e há um curso que só existe noutro país, não existe em Portugal. A pessoa também escolhe fazer migração por isso. Outras vezes, lá está, aqui estão exemplos agora, quando falávamos das migrações forçadas, aquelas migrações em que a pessoa não tem escolha. Uma dessas razões é quando estamos a fugir de guerras. Por exemplo, a guerra da Ucrânia, há 10 anos começou uma outra guerra, a guerra da Síria. Houve 5 milhões de sírios, 5 milhões de pessoas que viviam na Síria que tiveram de sair do seu país por causa da guerra e foram para outros países à volta. Nessa altura, a Síria é bastante longe para Portugal, chegaram a menos de 2000 a Portugal, mas eles foram para muitos países e muitos deles tiveram de ir para outros países. Diz. Também na guerra da Palestina. Exatamente. E falávamos agora, não só... E nós temos um exemplo cá, O Tiago. que é da onde? Digam ao Rui. Temos um menino do Irão. Não está cá. Está na outra turma, no terceiro ano. Eu já o vou chamar. Eu ia perguntar isso mais à frente, mas já até vamos falar mais. Mas não é só de guerras que as pessoas fogem. As alterações climáticas, já ouviram falar das alterações climáticas? Sabem, uma das coisas que acontece com as alterações climáticas é que o mar sobe. E vocês sabem que os Açores não têm este problema, que os Açores, como são de
não só da origem vulcânica, mas a forma como se formaram. Formaram-se muitas vezes em altura. Há partes que não é assim, não sei se já vês fajantes, são partes que estão mais mesmo junto ao mar. Mas há ilhas que são como se fossem só fajantes, que são muito baixinhas e que estão abaixo do nível do mar. Diz. São Jorge tem uma fajante, tem várias fajantes, mas por exemplo, a fajante de Santo Cristo pode começar a desaparecer uma parte disso por causa das alterações climáticas. Ora, as pessoas podem continuar a viver em São Jorge por isso, mas há ilhas no Oceano Pacífico que correm mesmo o risco de desaparecer completamente. Essas pessoas, obviamente, não vão ficar lá e ficar a nadar durante a vida toda, não é? Não se cansavam-se de nadar. E, portanto, elas têm mesmo, são forçadas a deixar essa ilha para ir viver para outro sítio. Portanto, às vezes é por desastres naturais, coisas que ocorrem naquele momento, o furacão destruiu as casas, destruiu toda a zona e as pessoas saíram. Outras vezes são coisas são da natureza, mas que são mais duradouras e as pessoas têm mesmo que sair de lá. Ora, a outra, e depois finalmente outra razão é reunir-se com a família, que é as pessoas às vezes têm um familiar que vive um pai que já emigrou há muito tempo e a família que ficou para trás, passados uns anos foi viver com a família. Sabes um exemplo disso? É isso? A minha prima e os meus tios foram viver na Dinamarca. E já lá estava alguém? O meu tio foi para lá e conheceu a minha tia. Ok. Mas imagina que a tua família pensa, eu gostava de estar mais próximo dos meus primos. E podiam decidir, dessa forma também decidir, ir viver para a Dinamarca. Exato, podia ser outra razão. Diz. O meu pai nasceu em Angola e foi para a terceira colegial da África. E olha, vês, o teu pai foi um imigrante, não é? E tu já nasceste cá? Sim. Engraçado. Sim, outro exemplo é? Já fui trabalhar para Angola durante um ano. Foi temporário e depois voltou, não é? Isso é um exemplo de uma temporária. Diz. Os meus avós tiveram um tempo em Angola, depois foram para os Estados Unidos e depois acho que vieram para cá. Houve muitos portugueses que foram viver para Angola e depois, na altura da guerra colonial e na altura da descolonização, muitos deles vieram para Portugal. Esse então ainda é um caso mais especial, porque na realidade eles tinham ido migrar para lá, aqueles que não nasceram lá, tinham ido migrar para lá e voltaram para a altura da descolonização. Sim, aí atrás. Eu fui 3 meses para São Miguel viver. E para os teus pais trabalhar, para estudar. Isso é uma migração temporária. E, bem, professor, o que é que Queria vai dizer? apresentar o Tiago, que é qual é o teu país? Irão. Irão, vai lá cumprimentar. Olá, eu sou o Rui. E o seu nome? O teu nome? Mas esse não é o teu nome todo, diz lá o teu nome todo. Ah, Tiago. E também viste o irmão dele. No domingo marcou os 2 golos. a sério? Foi? O Reza, como é que são os O golos? resto, eu fiquei a pensar nesse nome. Fiquei a pensar exatamente nisso. Ok? Diz ao Rui. Explica, posso explicar. Tu vieste do Irão. Sabes bem porque é que saíste do Irão? Não sabes. E o que é que tu achas de Portugal? É bom? É parecido com o teu país? Porquê? Muito bem. Ok. E como é que falas tão bem português? Há quanto tempo estás cá? 2 anos e falas tão bem português já. E consegues falar, o que é Farsi? Qual é a tua língua? Falas Farsi bem? Impressionante. Está a ver? Quem daqui é que fala bem 2 línguas? Eles andam a aprender. Andam a aprender inglês. E ele já vai para a terceira. Já vais para a terceira por parte do inglês? Não, não sabe o que é. A língua Olha, gostei muito de conhecer. Dá uma vez mão aí ao Sr. Rui. Ok, continuar. Diz. A minha avó nasceu em Macau,
das migrações que aconteceram em Portugal. Eu já vos peço para falar outra vez, deixem-me só dizer isto agora, que é, houve, em todo o país, vocês viram que há 280 milhões de migrantes, portanto já houve muitas migrações, muitas imigrações, muitas emigrações, e como é que tem sido Portugal? Portugal sempre foi um país mais caracterizado pela emigração. Nós, por tradição, tínhamos mais pessoas que iam para fora do que as pessoas que chegavam ao nosso país. Nós temos mais de 2 milhões de portugueses que vivem fora do nosso país, é impressionante. Sendo que nós somos 10 milhões, é impressionante como é que há 2 milhões de portugueses que falam disso fora do nosso país. No século XIX aconteceu muito de irem viver para o Brasil. No século XX, houve muitos que foram para a França, principalmente nos anos 60, muitos portugueses que foram viver para a França. Também no século XX houve um fenómeno migratório muito importante, teve duas fases, final do século XIX e início do século XX, e também ali na altura, vocês sabem que foi dos Capelinhos, sabem o que é que aconteceu dos Capelinhos? Sim. Quando é que foi isso, sabem? Nos anos 50? 58? Acho que foi 58. Essa também foi outra altura em que foram muitos açorianos que foram para os Estados Unidos ou foram para a América do Norte. A América do Norte não é só os Estados Unidos, também tem o Canadá. Portanto, houve muitos açorianos que foram viver e que ainda hoje em dia vivem, e ainda hoje em dia muitos continuam a fazer essa migração para os Estados Unidos. Nos últimos anos, as imigrações que têm acontecido mais é para estes 6 países. É para o Reino Unido, que é onde tem a Inglaterra, por exemplo, para a Suíça e para a Alemanha. Sim, tinhas uma pergunta? Não? Ok. Diz. Tinhas já tarde. A minha bisavó nasceu na Madeira e agora está a viver no Canadá. Exatamente. Diz. Então, tu é o que tens de família que foi para o Canadá, não é? Sim, mas tem mais uns primos que nasceram em América e que foram para a Inglaterra. Muito bem. E aqui? Sim. O meu pai nasceu em São Miguel, mas só viveu 3 anos no Canadá. Diz. E tu também tens alguém, Miguel? Vocês já viram tantas histórias, mais ou menos, também tens exemplos, também tens família que emigrou? Fez uma migração interna como eu. E tu nasceste cá? E tu também tens? Que vive na terceira ou é uma amiga que vive na rua? Vive na terceira, uma imigrante russa. Já vou perguntar mais sobre isso. Deixem-me só dizer mais uma coisa que é. Eu disse que Portugal foi um país de imigração, mas a verdade é que também se foi tornando, nos últimos anos, um país também de imigração. Portugal tem atualmente mais de 1 milhão de imigrantes. Portanto, se nós somos 10 milhões, quantos por cento é que é 1 milhão de imigrantes? 10. Onde é que eles vêm principalmente? O maior grupo de imigrantes que existe em Portugal? A seguir vêm os senhores do Reino Unido, a seguir vêm pessoas que vêm dos Paulovos. Quem já ouviu falar de Paulovos? Sabem o que é que são Paulovos? Não consigo ver. O que é que são Paulovos? Já ouvi falar das pessoas. Significa, aquilo é uma sigla. Uma sigla, quer dizer, cada letra significa uma palavra. Portanto, países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, são países que existem no continente africano, mas onde eles falam português, porque nós temos ligações históricas com eles, já foram colónias, como por exemplo. Conhece mais algum? Não. Guiné-Bissau, Guiné também já foi. Timor. Timor Timor não é africano, mas também é Timor era asiático. São Tomé. São Tomé, Depois também vem países da Europa do Leste, como por exemplo a Ucrânia. Lá está, aqui estávamos a dizer, guerra da Ucrânia. A Ucrânia tem um historial de imigração para Portugal, não foi só de agora. Houve uma altura em que precisávamos, sabem que já houve o campeonato europeu de futebol que foi organizado em Portugal. Em 2004. Já há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que foi organizado em Portugal. Nessa altura foi preciso construir muitos estádios. Nós precisávamos de muita mão de obra, muitas pessoas para trabalhar. E então, muitos desses vieram exatamente dos países do leste, como a Moldávia e a Ucrânia, e nessa altura muitas famílias ucranianas ficaram a
viver cá. Agora, quando começou a guerra da Ucrânia, há cerca de 2 anos, vieram novamente muitos, cerca de 50 mil ucranianos que vieram viver para Portugal, neste caso por causa da guerra. E depois temos uma novidade que nunca tínhamos tido estas pessoas cá, não de uma forma significativa. São países do subcontinente indiano. Sabem que já ouviram falar do que é o subcontinente indiano? O subcontinente indiano é uma parte da Ásia que tem uns 4 países que têm muitas pessoas lá. Esses países são a Índia, o Paquistão, o Nepal e o Bangladesh. Às vezes também são incluídos mais um país pequenino que o outro. Okay? Essas pessoas começaram a vir para Portugal nos últimos anos, nunca tinham vindo. Neste momento já temos cerca de 70 mil pessoas que vêm desses países. Apesar disto tudo, ainda sobre isso, vocês sabiam, por exemplo, que 30% das pessoas que trabalham na agricultura em Portugal são imigrantes? É muita gente. Quer dizer que se vocês pegarem 100 agricultores de Portugal, 30 deles vão ser imigrantes. O mais impressionante é a maioria deles vem de um país que se chama Nepal. Aqui não tem nenhum mapa muito, senão eu gostava de ver se vocês identificavam Nepal no mundo. Pé da China, entre a China e a Índia, exatamente. Isso significa que se nós fôssemos buscar ao acaso 10 agricultores a Portugal, principalmente Portugal continental, aqui há menos, já vamos falar disso também, e trouxéssemos esses 10 agricultores para aqui, se vocês falassem com 3 desses agricultores, falassem desses 10 agricultores, 3 deles provavelmente iam ser parecidos com esta pessoa aqui, com os valentes, a trabalhar nas estufas, na agricultura e Isso é na Praia da Vitória. Sim, isto não é na Praia da Vitória. Sim? Exatamente. Nós temos muitos agricultores em Portugal, mas agora o que eu estou a dizer, quase 1/3 desses agricultores agora são de outro país. E vocês sabiam que pessoas como o colega que veio aqui, o Timo, são mais, no ano passado, foram mais de 140 mil alunos que estavam matriculados na escola que são imigrantes. Está a ver? Como é que é possível um número tão grande? Ainda assim, Portugal tem poucos imigrantes. Quando se diz que temos 10%, sabem o que é estas barras? Estas barras são as percentagens de imigrantes que há em cada país, de estrangeiros que há em cada país. Portugal está aqui. Há poucos países, isto é países da União Europeia. Posso só fazer aqui uma pergunta a eles? Quais são os países que têm mais população estrangeira? Luxemburgo, Malta, Chipre. Ok. Porquê é que será que Luxemburgo, Malta e Chipre são os que têm mais imigrantes? Porquê? São países muito pequenos. São países muito pequenos. E então qual é o problema de ser pequeno? Essa é uma das razões, mas porquê? Tem poucas pessoas. Para quê? Para trabalhar. Para trabalhar. Não é? Por isso É as mais pessoas vivem para. É por aí, não é? É por aí. Sim. E sabe uma coisa engraçada? Quem é que sabe qual é que é o grupo de imigrantes, o maior grupo de imigrantes no Luxemburgo? Qual é o país que Qual é o leva país? mais pessoas para o Luxemburgo? Achas que é a Suíça? Mais? Quem é que acha mais? Canadá. Canadá? Achas que há muitos Canadá é canadianos no muito Luxemburgo? O Canadá precisa de muitos. Vais? Hã? Exatamente. A maior comunidade é portugueses. Mas como eu dizia, comparar com o Luxemburgo, que tem quase metade da sua população. Imagina que se metade desta sala tem imigrantes, outra metade eram portugueses. É como se fosse no Luxemburgo, é assim, muitas vezes. Não com portugueses, mas com estrangeiros, com imigrantes. Nós estamos aqui para baixo, nós temos os 10%, só estes
Uau! Não é? Acertar. Apesar de Portugal, em geral, ter cerca de 10% de imigrantes, os Açores só têm cerca de 2%, varia um bocadinho, pode chegar ali aos 2,5%. Portanto, há muito poucos imigrantes aqui nos Açores. E a terceira, em particular, de certeza que não foge muito disso. Bem, mas passemos então para os benefícios. O que é que os países ganham com as migrações? Nós já falámos aqui disto, de ter pessoas para trabalhar, mas há outras razões. Os países têm culturas diferentes, muitos deles. Comidas, músicas e festas são diferentes. Se as pessoas vêm de um outro país para o nosso, trazem essas outras ideias e outros hábitos com elas, que enriquecem o nosso país. Alguém que gosta de pizza? Sushi, alguém gosta de sushi? Sushi, gosta de sushi? Quem é que no fim de semana foi comer ao japonês? Foste tu? Quem é que foi comer ao japonês? Houve alguém comigo comer ao japonês? Não foi isso que eu outro? Se eu fosse para o japonês, Onde é que foste comer ao japonês? sabes se ter aqui na segunda praia? Tu disse Nunca fui, não sei. Por exemplo, na praia, é o bacon, ou é o... Ora, eu diria que a pizza e o sushi são dois grandes benefícios das migrações. porquê? O que é que é um grande benefício? Mas o que é um benefício para nós portugueses? Isso. Vieram cá? Mais ideias, mais variedade, mais diversidade, não é? Ora, para além de trazerem ideias das comidas, músicas e festas, eles também trazem ideias e formas de pensar a sociedade. Portanto, também enriquece, temos outras formas de pensar. Diversidade, não só na comida, mas diversidade na forma como vemos o mundo. E, portanto, também há isso. E depois há aquilo que nós falávamos, das pessoas para trabalhar. A maior parte das pessoas que imigram são jovens. Jovens cheios de vontade de trabalhar. E, portanto, temos mais pessoas para trabalhar, aquilo que se chama uma consequência económica da imigração, que é aumento de mão de obra. E depois também há o rejuvenescimento da população. Em vez de serem só pessoas mais velhas na população, também passamos a ter mais jovens. Claro que isso significa que isso apresenta alguns desafios para os países que os imigrantes deixam de ir para fora, não é? Nomeadamente o contrário das coisas que estávamos a dizer. Eles perdem, nascem menos crianças nesses países, os jovens, que são os jovens que migram, esses deixam de poder trabalhar nesse país porque vão trabalhar no seu país porque vão trabalhar para outro, portanto há menos pessoas para trabalhar. E depois lá está, se saem muitos jovens também, a população fica mais velhinha. Mas não é tudo mau. Nós sabemos, por exemplo, que para já, se vão muitos para fora para trabalhar, os que ficam cá de certeza é mais fácil terem trabalho, portanto há menos desemprego. Por outro, aqueles que vão para lá, muitas vezes, como vão para lá ganhar mais, conseguem mandar dinheiro de volta para os países de origem. Chamam-se remessas, as remessas dos imigrantes. É o dinheiro que esses imigrantes enviam para Portugal. Agora, também há desafios para os imigrantes, e era disso que eu estava a falar há pouco tempo aqui o vosso colega do Mirão. Para os imigrantes, quando eles chegam a um novo país, dizem. Não pode haver racismo. Não estava à espera que vocês falassem já disso, mas eu também vou falar disso mesmo. Muito bem. Mas já vou retomar essa ideia. Mas antes desse desafio, que é um desafio enorme, não saber falar a língua. Nós sabemos que a maior parte são brasileiros. Os brasileiros também falam português. Português do Brasil, são português. Há coisas que eles têm que aprender mesmo assim, porque há coisas que nós dizemos de forma diferente. Não é? Mas a maior parte dos imigrantes de Portugal têm de aprender uma nova língua. É muito difícil, é incrível que o vosso colega que falava uma língua
Na China, sim. Como é que comem na China? No chão. Japão. Como é que comem no Japão? Às vezes comem com pão. Na China também comem com Na pão. China, que é lá. No Japão, na China também comem, alguns comem no chão. Mas há outros sítios, eu acho que é isso que a pessoa está a querer falar, comem mesmo com. Eu não me lembro qual era o país, mas havia um país em que não se podia comer com a mão esquerda. Não se podia comer com a mão esquerda, exatamente porque é outro costume que eles têm associado à mão esquerda, que está associado à higiene e, portanto, é uma coisa suja, não se usa para comer. Mas porquê? Porque eles comem com as mãos mesmo, não é? Mas, para além disso, imagina como vocês está à mesa e, quando está a acabar de comer, e dá um grande arroto. Os vossos pais ficam contentes, vocês ficam. Vocês sabem que há países como, por exemplo, na China e na Mongólia, dar um arroto no final da refeição é sinal de que estão satisfeitos por comer. Gostaram muito, estão comigo, estão satisfeitos, estão com. Pronto, a maior parte das pessoas em Portugal não acha piada. Diz. Pois é verdade, também é verdade. Mas não é só isso, também tem a forma de abrir os presentes. Por exemplo, em Portugal, nós devemos, quando recebemos um presente, nós achamos que é boa educação abrir o presente à frente da pessoa. Não é? Recebemos, abrimos, muito obrigado. Para mostrar gratidão. No Japão, por exemplo, eles acham que é má educação vamos lá abrir um livro presente, porque parece que estamos focados no presente e não na pessoa. Diz. Na Espanha, a gente abre os presentes de Natal no dia de Reis. Exatamente. Imagina uma criança espanhola a viver para Portugal, chega a 25 de dezembro e depois chega a 26 de dezembro e vê os seus amigos todos cheios de prendas e ele, então, ainda não recebemos. Porque os pais ainda não se tinham habituado a esse costume de dar as prendas a 25 e o Pai Natal chega na altura. Sim. No Japão, eles comem uma mesa de chá, uma mesa muito pequenininha, e depois existem também das cadeiras, que têm assim uma almofada. Exatamente. Portanto, é isso que eles têm que adotar. O japonês que vem para Portugal tem que adotar novos costumes, esse é um dos desafios. Mas o outro grande desafio, que é um pouco também, já deixado que o colega estava a falar, é o de fazer novos amigos. Os imigrantes nem sempre são bem recebidos, por vezes sofrem tal preconceito, tal racismo. Diz que queres dar alguma coisa? Diz. Os horários também têm que se acostumar. Os horários, os fusos horários. Mas isso é a coisa mais rápida, não é? Porque isso é uma coisa passada uma semana a pessoa já resolveu. Mas vamos falar um pouco sobre esta parte dos imigrantes nem sempre serem bem recebidos. Deixa lá, conceito de discriminação. Sabem o que é preconceito? Alguém sabe o que é preconceito? Diz. É jogar uma pessoa sem saber o que a pessoa faz, o que a pessoa é. Sem a conhecer, só porque ela pertence a um determinado grupo, eu acho que não gosto dela. Eu vou dizer, eu não gosto daquelas pessoas. Eu não gosto de chineses. É ser preconceituoso. Se eu tratar de forma diferente os chineses, só porque eles são chineses, tratar de forma diferente e tratar de forma injusta e negativa uma pessoa só porque ela é chinesa, então isso chama-se discriminação. Okay? O preconceito é eu não gostar de uma pessoa só antes de a conhecer. A discriminação é tratar alguém mal ou de forma injusta só por ela ser diferente. Ok? Olha, o que acontece é isso que você estava a dizer. As crianças imigrantes muitas vezes sofrem preconceito e discriminação na escola. E por isso, era aqui que eu falava sobre o vosso papel nesta história das migrações, que é a parte que vocês podem fazer. Eu ia-vos fazer essa questão, já sei a resposta, já tenho duas respostas até sobre isso. Se eu vos perguntar se vocês têm algum amigo ou colega imigrante, nós já conhecemos um e a vossa colega falou de outra, de uma amiga russa, que vive na terceira. Vocês conhecem mais imigrantes? Depois de no ar, quem conhece imigrantes aqui na terceira? E digo um país. Sim, vamos dizer dos países onde é o. Podes conhecer. Pode ser conhecidos. País. Certo? E mais? Tu, Adriana. Inglês. Professores de mais barba que são ucranianos. Tu. Igual. O Barbosa. Eu queria não ter a forma de ginástica que era você. Tu. Eu disse que eu era chinês.
país? Alvo. Amigos ucranianos. Ucraniano. Muito mais. Conheço uma amiga da minha mãe que é chinesa. Ok. E brasileiros? Sim? O meu professor de ténis musical. É o quê? Ele é. Basta, Ele é de país. Fala. Está aos atletas. Diz. Mas eu acho impressionante. País. Do país. Suíça. Incrível que ainda não ouvi ninguém dizer Brasil, pois não. Caparé. É o quê? Brasileiro. Tosse. Mas agora está a Tem dizer que ir para o contrário. Terceiro. PP. Alvo. Meu pai tem um amigo que é de Moçambique. Tudo. Um Outro. treinador de ténis mesa é russo. Ok. Laura vai acabar. Há uma mulher na escola de Filipe que a mãe dela é brasileira. É. Pronto. Senhora Só Senhora. estava a espantar de não ouvir mais brasileiros. Como viram, o maior grupo de imigrantes, principalmente em Portugal continental, é os brasileiros. Mas aqui nos Açores também acho que eu conheço vários brasileiros. Aqui. Pronto, mas então, para terminar, o que eu vos queria dizer é isso. A vossa parte, o que é que vocês podem fazer para ajudar estas crianças que enfrentam este desafio de viver para um novo país? Uma coisa que podem fazer é, obviamente, podem fazer para qualquer outra pessoa, serem gentis, serem educados e principalmente respeitarem essas diferenças, porque cada cultura tem alguma coisa de especial. Diz. Também tem essa aqui, exatamente, também tem essa aqui, já lá vamos a essa. Mas para além de ser gentil, ir para lá disso e fazer como fazem com os outros colegas, os portugueses, e vão convidar para brincar. Não vão excluí-lo, de certeza, só porque ele não é do vosso país, só porque ele é diferente de alguma coisa. Diz. Nós no ano passado a gente fez uma videochamada com Eu vi isso, uma de eu Angola. vi isso. É verdade, eu lembro de ver isso no Facebook. Mas a última coisa era exatamente isso, era o que davam a dizer, ensinar a língua, ensinar palavras novas, mas também vocês aprenderem, não são só vocês a ensinar, vocês também têm muito a aprender com eles. Falem com eles e perguntem como é que é no teu país, como é que é comer à mesa, como é que é a tua comida, como é que se diz obrigado na tua língua. Em japonês, será arigato. Mas em geral é simples, muito simples, é tratarem todos como gostariam de ser tratados. Ok? Pronto, era isto que eu tinha para falar convosco. Eu agradeço muito vocês terem me ouvido. Eu estou aqui disponível para se tiverem mais perguntas. Vocês já tiveram muitas perguntas, eu gostei muito de vos ouvir. Ai, não se preocupem. Outras perguntas que vocês têm? Diz aí atrás. Dominante. Desculpa, não precisa de ser pergunta. Não precisa de ser pergunta. Nós uma vez fomos ao carnaval na turma toda e conhecemos um menino ucraniano. Os meus filhos também, quando veem uma pessoa estrangeira, dizem sempre: olha, que ele fala inglês. Mas depois, muitas vezes, não é inglês, é só pessoas que estão mais habituadas a ouvir inglês. Claro, digam mais. Mais dúvida. Não sei, quer dizer, eu não sei se Devemos ter isto, mas 5 minutos. diz. Meu pai é a missa da terceira. Meu pai é lá de Lisboa. E a minha mãe é lá de Coimbra. E os dois vieram aqui para a terceira e depois. Conheceram-se cá ou lá fora? Lá fora, mas depois eles vieram depois já por emprego por um tempo. E depois eu nasci em Pontevice. Ok. Nasceste cá? Sim. Sim. Quando o meu pai veio trabalhar com o basquete, eu conheci também a minha mãe. Cá na terceira. Onde é que joga o teu pai? Eles jogam no Lusitânia. Eu acho que eu vi jogar no outro dia. Eu vi
nos mais velhos, é nos gêmeos? É nos mais velhos? Pode ser. O teu pai já é treinador. O teu pai agora já é treinador. Ah, não é para eu no outro dia fui ver o jogo da Lusitânia, mas o Lusitânia perdeu, mas foi. Mais algumas dúvidas? Bem, vamos aqui à frente. Qual é a sua ilha dos Açores? Qual é a minha ilha dos Açores? Então, é você. Eu vivo na vossa ilha, eu vivo aqui. Eu vivo no Porto Martins. Alguém conhece o Porto Martins? O que é que o Porto Martins tem muito bom e que leva lá muita gente? As praias. Mais bem, O meu bisavô, ele era de cá dos Açores e foi para o Brasil. E eu tenho um primo que ele era de São Miguel e foi para a China. Bem, já, eu acho que isto é uma coisa muito importante. Vocês já viram? Eu acho que isto acontece mais cá do que se eu fosse fazer uma aula em Lisboa. Vocês têm muitos de vocês têm famílias, têm membros da família que emigraram, ou que foram para fora ou que vieram para cá. E portanto, para vocês deve ser mais fácil perceber que as migrações fazem parte da nossa vida. E portanto, eles são pessoas como nós e que têm de ser tratados de forma igual a nós.